sobre uma outra perspectiva. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia para você. Ótima sexta-feira para quem está com a gente. Para a gente não é sextou ainda. Não. Estaremos aqui no fim de semana acompanhando muitas informações, até para entender o que é essa semana agitada, né? Teve muita coisa nessa semana. Muita. Inclusive, ontem, você que estava com a gente aqui no Novo Dia, tivemos break news naquela sexta fase da Operação Compliance Zero. Operação que trouxe à tona os detalhes das investigações sobre a rede criada por Daniel Vorcaro, todo o mapeamento já feito pela Polícia Federal. Essa investigação aponta como agia o grupo chamado A Turma. Theo Cury, com destaque para o que era a atuação do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, aparecendo aí como o líder desse braço de atuação do Banco Master. Ele era o líder entre a chefia da organização, que de acordo com a Polícia Federal é o Daniel Vorcaro, e a outra liderança da turma, que é considerada o sicário, que morreu na prisão. Então, repasse de recursos, por exemplo, cabiam ao pai do Daniel Vorcaro de acordo com as investigações. O Henrique Vorcaro foi preso ontem na operação da Polícia Federal, outras pessoas também foram presas, houve mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares diversas da prisão que foram impostas pelo ministro André Mendonça e que foram cumpridos pela Polícia Federal. O Henrique Vorcaro era um nome que já aparecia, mas muito en passant, de maneira muito sutil. Apareceu pela primeira vez num documento da Polícia Federal, quando em março o ministro André Mendonça determinou a prisão do Daniel Vorcaro. Foi no dia 3 ou 4 de março, ele determina a prisão e no documento, na decisão do ministro, cita algumas passagens das investigações da Polícia Federal. E a corporação mencionava, entre outras coisas, que havia um repasse para a conta do Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, e que ele mantinha na conta dele 2 bilhões e 200 milhões de reais. Aquilo chamou a atenção da Polícia Federal, que passou a investigar e os novos desdobramentos conseguiram com que a polícia avançasse nesse ponto específico. Só que essa investigação e a operação deflagrada ontem, Carol, elas trazem muitas novidades, como, por exemplo, utilização do jogo do bicho, utilização de milicianos, utilização de policiais aposentados com o objetivo de intimidação. A gente falava que a turma tinha, entre outros objetivos, a intimidação, a coação, a tentativa de constrangimento de jornalistas, de adversários políticos, de concorrentes do grupo econômico do Daniel Vorcaro. Então, tudo isso passou também por uma utilização, por exemplo, do jogo do bicho no estado do Rio de Janeiro. Essa liderança foi presa ontem. Ele tinha uma atuação em Angra dos Reis. O Manuel era quem atuava por lá, justamente com esse objetivo. A figura dele, de acordo com a Polícia Federal, tinha esse objetivo de intimidar, de constranger e de fazer com que o grupo obtivesse os resultados que buscava e que desejava. Então, essa investigação, para além disso, mostrou, por exemplo, infiltração na Polícia Federal. Uma delegada da Ativa e o marido dela, que é policial, já aposentado, deram acesso e acessaram, e a gente falava sobre isso ontem, sim, quando a operação foi deflagrada, acessaram investigações a que eles não poderiam ter acesso, mas as credenciais foram deixadas como rastro. E é por isso que a Polícia Federal conseguiu avançar com relação a isso. Então, mostra essa grande rede, não só de relacionamentos próximos com políticos, com familiares, mas também com investigadores. Com relação a Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, a gente traz aqui um trecho da decisão do ministro André Mendonça que evidencia exatamente como se dava a atuação do pai do ex-banqueiro. Será que a gente consegue colocar aqui em tela? Olha só, Theo Cury, poucos minutos após o Novo Dia, tivemos a queda do sigilo dessa decisão do ministro André Mendonça, e aí a gente conseguiu ter acesso, Theo, aos detalhes de como se dava a atuação dos vários personagens que aparecem nessa investigação. E destaco mais uma vez o que era a atuação do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, repito, está preso, foi detido no âmbito dessa sexta fase da Operação Compliance Zero. Henrique exercia de maneira clara o papel de destinador de recursos para o financiamento da turma, sendo o valor de R$400 mil compatível com a quantia que, segundo as investigações, era destinada mensalmente à manutenção do grupo, em pagamentos que seriam feitos também por Fabiano Zettel. Fabiano Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro,
também está preso e também está em tratativas de um acordo de colaboração premiada. Exato, e aí mostra como era essa dinâmica de pagamento, esses recursos, e não é pouco dinheiro, a gente está vendo, é muito dinheiro envolvido em diversas frentes de atuação desse grupo comandado pelo Daniel Vorcaro. Esses 400 mil era o valor total, como se fosse o salário da turma, que era dividido entre todos os integrantes. Havia também destinação de pagamento, era como se fosse um orçamento que eles usavam a depender, não só para eles se bancarem, mas bancarem também eventuais ações, eventuais trabalhos específicos. No final das contas, Henrique Vorcaro é levado à prisão, ele foi preso ontem nessa operação da Polícia Federal e, no final das contas, aumenta a pressão por uma delação premiada do Daniel Vorcaro que contemple mais elementos, que traga mais informações para além dessas que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já têm. Falando em Procuradoria, a PGR foi favorável a toda a operação ontem. É importante fazer essa menção porque no passado houve uma série de desgastes, de discordâncias, divergências entre a PGR e a Polícia Federal. Já há 2 investigações seguidas, 2 deflagrações de operação em que há uma concordância total entre as 2 instituições e coincide também com o prazo, o momento, esse marco temporal em que as 2 passaram a trabalhar na delação premiada do Daniel Vorcaro. E alinhamento também com o ministro André Mendonça. Sem dúvida. Vale destacar também em determinado momento em que houve um desalinhamento entre o posicionamento da Procuradoria-Geral da República e do ministro. Investigação avançando, o que também é um desafio para esse acordo de delação premiada. As negociações acontecem com relação a Daniel Vorcaro e também Fabiano Zettel. Telcuri, daqui a pouquinho a gente conversa mais então. Combinado, até mais. Até já.